Olá, olá, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras. Nós vamos então hoje resolver aquela questãozinha que eu postei por último no meu Instagram. Vamos lá? Eu vou jogar a questão na tela e nós vamos fazer a leitura da questão juntos. Vamos lá. Estão todos a vendo? Então vamos lá. É uma questão da FGV de 2025 para o concurso de juiz leigo do TJ Santa Catarina. Então ela é super recente, tá? No curso de uma audiência de instrução e julgamento, então nós vamos nos localizar onde nós estamos. Instrução e julgamento, grifa lá. No juizado especial cível. Fátima, advogada do réu Mário. Então aqui nós estamos lidando com o réu, pessoa física, que fora previamente constituída e estava presente na audiência, informou que iria apresentar a contestação de forma oral, impugnou os fatos afirmados pela parte autora e protestou pela juntada de provas documentais. Todavia, o juiz da causa indeferiu os requerimentos da advogada, uma vez que Mário não estava presente na audiência. Na sequência, o juiz da causa decretou a revelia do réu e prolatou sentença de procedência do pedido, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Nesse cenário, o magistrado agiu de forma dois pontos. Então, aqui, nós temos que atentar para esses primeiros pontos, tá? Réu pessoa física, réu ausente, advogada dele presente, não tem nenhuma informação da parte autora, mas presume-se que está presente, tá? Senão nós já estudamos, haveria uma extinção do processo, e aqui não há instrução feita por um juiz leigo, aqui ele está meio que dando a entender que foi um magistrado togado, um juiz de direito que conduziu essa audiência de instrução. Local, audiência de instrução no âmbito dos juizados. Vamos lá. Nós vamos pular a alternativa A, gente, porque a alternativa A está correta. Nós vamos para as demais para analisar e deixar a A por última, tá bem? Vamos para a B. Correta a decisão do magistrado de decretar a revelia e proferir a sentença. Uma vez que não se admite a juntada de provas documentais, ali tem um erro material, durante a audiência. Gente, aqui nós temos que fazer a leitura lá do artigo, do parágrafo único do artigo 29, dali da seção que trata da própria instrução e julgamento, da audiência de instrução e julgamento. Vamos lá. Artigo 29, parágrafo único da Lei 9.099. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Então nós temos que lembrar, gente, que a contestação, ela pode ser, nos termos do artigo 30 da Lei dos Juizados, pode ser tanto oral ou escrita. Então, a advogada não errou em querer fazer a contestação de forma oral, tá? O que acontece? E ela pode trazer os documentos até a audiência de instrução e julgamento. Esse é o prazo da contestação, até a audiência de instrução e julgamento, inclusive na própria audiência, no momento em que o juiz oportunizar a palavra ao advogado da parte ré. Tá bem? Então, essa alternativa está errada, porque aqui está dizendo expressamente que não se admite a juntada de provas documentais durante a audiência. E é o contrário, é o momento oportuno até a audiência, e pode ser na audiência, que o artigo fala, que a legislação fala que é possível sim a juntada de documentos na audiência. Vamos para a alternativa C. Incorreta, uma vez que não se admite a contestação apresentada de forma oral. Ora, gente, acabei de fazer a leitura. A contestação poderá ser oral ou escrita. Vamos lembrar que quando ela for oral, não é obrigatório, mas é recomendável que o magistrado ou juiz leigo no parecer resuma ela na sentença, na minuta de sentença, ou preferencialmente que o juiz leigo que estiver conduzindo a audiência, ele transcreva os principais argumentos da contestação na própria ata de audiência. Então, aqui também, ao contrário do que a lei diz, essa alternativa está totalmente errada. Vamos para a alternativa D. Incorreta, uma vez que a revelia não podia ser decretada, pois a advogada do réu estava presente na audiência. Gente, aqui nós vamos para um artigo que nós já estudamos no vídeo passado, que é o artigo 20. Vamos recordar? Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, aqui no caso da questão, reportar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Então, aqui, o que está dizendo? Qual é a consequência do não comparecimento da parte ré na audiência de instrução e julgamento? A revelia, os efeitos materiais da revelia, ou seja, a presunção de veracidade, nós já vimos relativa, dos fatos alegados pelo autor, tá bem? E isso também está em consonância com o enunciado 78 do FONAGE. O oferecimento de resposta oral escrita não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. Tá? Então, acontece o que, gente? O que esse enunciado do FONAGE quer dizer? Que a presença do advogado, ainda que tenha até poderes especiais, a doutrina até diverge em alguns pontos, né? Ela enseja, sim, os efeitos materiais da revelia. Portanto, a alternativa D também está incorreta. Nós vamos para a alternativa E. Incorreta, uma vez que a revelia do réu não gera, por si só, a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Gente, aqui é quase uma pegadinha. Essa questão eu até considero que ela seja de um nível médio de dificuldade. Porque nós vimos que se nós tivéssemos o conhecimento tão simples da lei, puro, da letra fria da lei, nós conseguiríamos eliminar a maioria das respostas, independentemente do enunciado. Então, gente, como é importante a leitura seca da lei. Mas aqui recai um pouco de interpretação, tá? Por quê? Porque, assim, ó, de certa forma, a gente pode dizer que a revelia ela não enseja, o artigo fala isso, né? O artigo 20 fala isso expressamente, que a revelia por si só ela não enseja a presunção de veracidade. Ela vai ter medo do quê? Da convicção do juiz que for julgar a causa. Então não é necessariamente uma causa em que o réu é revel que vai haver necessariamente uma sentença de procedência, sentença automática, digamos assim, de procedência. Mas, gente, aqui a gente não tem uma informação mais concreta de o porquê esse magistrado ele acolheu o pedido e julgou a procedência. Ele seguiu o artigo. Então, como nós não temos mais uma informação, a gente não pode dizer que a decisão dele estava incorreta. Então, aqui a pegadinha só está na palavra incorreta, porque o resto está tudo certinho. E agora, finalmente, nós vamos para a letra A. Correta, uma vez que a presença da parte ré é obrigatória e para não ensejar o efeito material da revelia, como nós já falamos. Então, gente, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho dessa questão, como a FGV tem cobrado essas questões, mais recente possível, tá? Continue aqui nos seguindo e sextou aí, mas não esqueçam de estudar, tá, gente? Vou interromper aqui a gravação e o compartilhamento. Bons estudos e bom final de semana. Nos vemos em breve.